Se no tempo de Paulo ele dizia que os tempos são maus, né? E ele dizia que nós deveríamos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Ele já pregava naquele tempo isso. Então imagina hoje como nós devemos buscar cada vez mais estar sempre revestido da armadura de Deus, para poder, querido, encarar a realidade de frente. Porque o maior problema do mundo, o maior sofrimento na humanidade, todos nós cristãos sabemos que não é as doenças, não é a falta, não é a pobreza, não é nada disso, mas é a falta de Deus, a falta de Jesus em seus corações. Porque quando vem esses tempos, como o nosso estado está enfrentando, né, um problema gravíssimo, nesses atentados todos, eu confesso, se eu não fosse cristão, eu estava apavorado. Se eu não fosse cristão, eu não tinha coragem nem de sair de casa. Porque realmente traz pânico, né, em toda a população. Mas nós, como cristãos, sabemos que a nossa vida está guardada em Deus, aleluia. Né? E no tempo que Ele achar por bem nos levar, Ele vai nos levar. E enquanto Ele não nos levar, nós temos que estar onde Deus nos colocou em nossas casas, em nosso trabalho, na escola, na nossa comunidade. Nós temos que estar ali, querido, e cada vez mais falar de Jesus, encorajar as pessoas com a palavra, com a mensagem da cruz. Esta é a palavra de encorajamento. Não adianta nós dizer para as pessoas, né, que a solução é o governo tal, que a solução é o policiamento, que a solução não. A solução, na verdade, em primeiro lugar, é Jesus. Esta é a solução para a humanidade, querido. Porque o próprio Jesus disse, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e também que viria tempos mais difíceis, que o cerco vai se apertando. Essa é a realidade. O cerco está se apertando, né? E quem não tem Jesus está sentindo mais forte, né? Esse laço se apertando. Quem tem Cristo sente também, claro, estamos nesse mundo, somos seres humanos e sentimos dores, temos sentimento, né? Mas só que nossa esperança é Jesus. Daqui a pouco nós fechamos os olhos aqui e estaremos na glória com Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos ali em Efésios capítulo 1, algo a respeito da verdadeira riqueza. Aleluia. Quais são as ricas bênçãos do crente, né? Nós temos mais do que merecemos, com certeza. Mesmo aquele que acha que não tem nada, que não tem uma situação financeira muito boa, mas se você tem Jesus, você já tem muito mais do que merece. Aleluia. Maior riqueza, pedra mais preciosa está contigo e ninguém pode roubar. Oh, glória a Deus. Isso que é maravilhoso, querido. Que você tem uma pedra muito valiosa, muito preciosa, que é Jesus na tua vida. E ninguém pode roubar. O ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode corroer, a traça não pode comer. Aleluia. Efésios 1, a partir do versículo número 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, eu me rendo, Senhor, a Ti, diante da Tua palavra poderosa, Senhor. Eu me pergunto, quem sou eu, meu Deus? Diante desta palavra que por si próprio Deus fala, eu me pergunto, quem sou eu para poder ainda, Deus, pregar alguma mensagem? Mas eu me rendo, me entrego totalmente aos Teus braços, pedindo a Tua graça e misericórdia, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fluir aqui nesta noite, através de mim, Senhor, que o Senhor venha a falar tudo aquilo que seja da Tua vontade. Ó Pai, tira, Senhor, neste momento a minha vontade, Deus, que seja somente a Tua vontade aqui nesta noite, ó Deus. E, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, se Tu quiseres que eu continue, eu continuo, Senhor. Se Tu quiseres que eu pare agora, Deus, eu paro, porque importa é fazer a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Aleluia. Qual é a riqueza, né? O que nós temos, o que nós entendemos hoje, crentes, né, a respeito de riqueza? Quem é neste mundo, seja cristão ou não, que não procura buscar um pouco mais de conforto para sua família, né? Quem é que neste mundo não procura, né, formas de ter um pouquinho mais, né? Um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, tudo melhor. Todo mundo, querido, isso está no ser humano, né? Não adianta nós dizermos assim que não, nada disso tem valor para mim, mas algum tipo de valor tem sim para nós, querido. Se nós não buscaríamos com tanto afinco essas coisas para a nossa vida. Mas a Bíblia nos relata aqui nesse texto, querido, que a maior riqueza o Senhor Jesus já conquistou na cruz. Amados, e é uma coisa tão interessante quando a palavra do Senhor nesse texto diz que nós já fomos predestinados para isso, que o Senhor já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí nós olhamos e nos perguntamos, antes mesmo de nós nascer, antes mesmo de nós vir a este mundo, antes mesmo de nós estar no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito, aleluia, com a minha vida e a tua vida, para nos tornar, aleluia, não só rico, mas muito rico. Muito rico, mas não rico de bens materiais. Não ricos, querido, para essa terra, mas uma riqueza daquela que eu estava falando, uma riqueza que ninguém pode tocar, ninguém pode tomar de ti, aleluia. Então, amado, o que nós queremos dizer nessa noite, que a palavra, né, nos mostra e fala ao meu coração nessa noite, não que seja errado você estar buscando um pouco mais de conforto, porque eu também busco, a gente faz comentários, sempre quer ganhar um salário melhor, a gente busca,
Mas nós temos que clamar a Deus por graça, por misericórdia, por sabedoria, querido, para que esse conforto, para que essas buscas dos bens materiais aqui nessa terra não venha, querido, de forma alguma, né, nos tirar do foco. Aleluia. Não venha de forma alguma também nos tirar, querido, né, na lembrança, não venha nos tirar a nossa visão, como essa palavra nos diz nessa noite, que nós, querido, independente do que temos, do que somos, eu e você, querido, somos todos iguais perante Deus e temos a mesma riqueza. Aleluia. Para o Senhor, lá no céu, nós somos no mesmo nível. Ricos porque nós já temos um lugar preparado, separado por Deus. O próprio Senhor Jesus disse que nós não devemos amontoar tesouros na terra, porque traz dor de cabeça. Nós nem pensamos. Às vezes nós buscamos coisas, querido, para a nossa própria dor de cabeça, para a nossa própria preocupação. Às vezes buscamos coisas até mesmo para daqui a pouco nós olhar e dizer: meu Deus, aonde tu estás? Às vezes de perder Deus de vista. Porque quanto mais buscamos, mais queremos e mais nos envolvemos com aquilo. Mais uma vez eu friso, não é errado tu buscar os confortos para a tua vida. Mas, querido, nós temos que buscar, né, antes deste conforto, antes dos bens aqui dessa terra, a sabedoria de Deus, a orientação do Senhor, e que Ele seja o nosso contador, aleluia. Que Ele seja o nosso advogado, sim. Que Ele seja o nosso orientador, sim. E que nós só venhamos a fazer, querido, e dar ouvido e obedecer aquilo que Ele fala ao nosso coração. Quando Ele diz, continua. Quando Ele diz, para. Quando Ele diz, reparte. Este é o propósito de Deus, querido. Porque nós podemos fazer daquilo que nós buscamos aqui nessa terra, nós podemos fazer com que seja bênção, sim. Porque o que buscamos aqui nessa terra, todo o conforto, né, tudo isso que buscamos aqui nessa terra, pode ser bênção ou se tornar maldição. Depende para que buscamos. Muitos cristãos, querido, às vezes, para poder justificar, querem até buscar algo mais, e até arriscam a dizer para Deus, que é para poder até ajudar mais a obra de Deus. Eu queria ganhar um pouquinho mais, porque assim eu ajudo mais, porque assim eu contribuo mais. E a Bíblia é bem clara a respeito daquela viúva pobre, que não precisou ter muito para o Senhor dizer que ela deu mais do que todos que ali estavam. Aleluia. Mas nessa noite, querido, aqui na palavra, essa parte dos bens materiais, era só para nós poder entender, e para nós até, se estávamos até meio que rápido demais nas buscas das coisas aqui, para nós meditar um pouco nessa palavra, daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que a palavra de Deus está nos dizendo, que eu e você, querido, já somos muito mais ricos do que pensamos. Aleluia. Portanto, ele diz, se vocês têm o que comer e o que beber, estejam contentes. Estejam contentes. Por quê? Porque nossa vida não se baseia nisso. A nossa vida se baseia nisso que acabamos de ler. A nossa vida se baseia quando ele diz, bendito o Deus e Pai. Bendito o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos predestinados para a adoção de filhos. No versículo 5, ele nos diz que o Senhor já nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Amados, se nós achamos que os bens materiais nos colocam como uma pessoa muito importante, eu quero dizer que às vezes nós não nos damos conta, e às vezes aquele pobrezinho da igreja, aquele mais humilde da igreja,
já se deu conta que ele já é filho do dono do ouro e da prata, de toda a riqueza, de toda a criação, porque ele nos adotou como filho, né? E passamos a ter o mesmo direito, né? Passamos a ter o mesmo direito como filhos legítimos, como os filhos legítimos. O Senhor nos adotou, nos deu esta nova identidade. Então a tua identidade, a minha identidade, querido, que podemos apresentar principalmente, né, o carteiraço que podemos dar para Satanás é dizer: eu sou filho do Altíssimo, do Soberano, aquele que tem poder sobre ti, aquele que tem poder sobre ti, eu sou filho dele, né? Não te mete comigo. Podes falar o que quiser, porque às vezes o cristão deixa se levar, ser alimentado, né, por esses pensamentos que muitos têm pregado por aí, que ele tem que ter mais, que ele pode e deve ter mais, que ele deve buscar mais, que ele deve fazer campanha para ter mais, né? A gente tem ouvido palavras, querido, que realmente dói no nosso coração, né? Pregadores que vêm de fora dizendo, né, eu quero vir ano que vem de novo e ver aqui nessa igreja pessoas com tal carro, pessoas com tal coisa e tal, entendeu? Então baseia-se só naquilo, como se a identidade nova, a nossa nova identidade não tivesse valor nenhum, querido. Como se nós precisássemos ter para apresentar para Satanás, para o inimigo, dizer: agora tu não pode falar nada de mim, porque eu tenho um carro importado. Como se fosse isso, né? E ele vai rir cada vez mais de nós, porque ele vê que cada vez estamos mais longe da realidade. Mas quando ele chegar para mim e para ti e dizer: você diz que é cristão, você não tem um bom salário, olha só, você não tem nenhuma roupa decente para se vestir, olha a casa que tu mora, nem um automóvel você ainda não comprou, e diz que é cristão, e diz que tu és filho de Deus, entendeu? Quando ele vier para ti, diz: eu sou, e já sou muito mais rico, porque pobre é tu que não tem nem onde morar. Verdade. Satanás não tem nem onde morar. O lugar que está reservado para ele é o fogo eterno. E ele vagueia por aí tentando, né, desvirtuar, desfazer, tirar o crente, né, do foco. Mas se nós apresentarmos, não importa. O que importa é que esta carteira, essa identidade vale tudo para mim. E é para o Senhor, aleluia. E é esse tesouro que o Senhor disse que eu tenho que amontoar no céu, que eu vou continuar construindo através das minhas ações aqui na terra. Eu quero que as pessoas também percebam isso. Eu quero que elas também entendam. Eu quero que elas também reconheçam que o Senhor Jesus veio a este mundo, sofreu na cruz por cada uma delas, aleluia, para dar a cada uma delas o direito também de herdar tudo isso, aleluia, porque esta é a vontade, para que Deus veio para que todos, a todo aquele que nele crer, né, tenha vida eterna. Então nós já somos predestinados, filhos de Deus, porque recebemos, né, já antes mesmo de nascer, esta identidade. O Senhor já escreveu, querido. É muito profundo, é muito interessante em saber que o Senhor já tinha um propósito com a minha vida. Ninguém sabia de mim, ninguém sabia que eu vinha existir, nem eu e nem ninguém, e o Senhor já sabia tudo de mim, e já tinha preparado a minha identidade, nova identidade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar essa dívida, querido? Que o Senhor tenha misericórdia e me ajude a cada dia, para cada dia fazer, né, um pouquinho a mais, né, aquilo que tem valor realmente no céu. Somos chamados para o seu propósito. Aleluia. Nós somos chamados para o seu propósito, querido. É interessante que o Senhor nos inclui no propósito dele. É muito interessante. Deus poderia fazer tudo sozinho.
Deus é poderoso o suficiente, autossuficiente para fazer tudo sozinho, mas Ele incluiu nós em seu propósito. Os propósitos de Deus, Ele compartilhou com nós. Ele compartilha com nós. Querido, às vezes você fica esperando que o teu patrão reconheça, que te dê valor como funcionário, como isso e aquilo. Mas a maioria das vezes, na maioria, não é tudo, mas a maioria das vezes, você só tem valor enquanto você produz ali, somente para Ele. Mas daqui a pouco você é um zero à esquerda, Ele nem se lembra mais de você. Para Deus, querido, Ele colocou, Ele nos dá valor. Não sei porquê, é somente Deus para explicar isso, ao ponto de nos incluir em seu propósito. Eu gostaria de ler Romanos 28, 29 e 30, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Passo a passo, cada etapa que deveríamos passar. Primeiro, estarmos já nos planos de Deus antes da fundação do mundo, já fazíamos parte deste plano. Aleluia. E aí o Senhor então, por isso, querido, que eu estava comentando com o Alexandre, mas não existe nada, nem uma fagulha sequer, que nós tenha feito, que justifique em nós que fizemos algo para receber salvação. Não existe nada, querido, nada. Tudo foi por Deus. Deus te conheceu antes de você nascer. Deus permitiu toda a tua caminhada e te livrou nessa terra de tantos males. Deus colocou no teu coração no dia que você entendeu a palavra, Ele mesmo, através do Espírito dele, fez você compreender. Ele mesmo, querido, te levou a reconhecer os teus pecados, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Ele fez você reconhecer os teus pecados, foi Ele. Então tudo é obra dele, tudo é por Ele, querido. Tudo é por Ele, nada, não podemos bater no peito de nada. Por isso que a nossa vida perante Cristo, podemos estar sempre diante do Senhor prostrado e dizendo 24 horas, santo, santo, santo e eternamente. Isso não vai nos justificar que merecemos alguma coisa do Senhor, porque tudo foi obra dele. Por isso, amados, temos que buscar, sim, no Senhor. Ele é a fonte, a sabedoria, o entendimento, a força, cada vez mais, querido, de levar adiante essa mensagem. Levar adiante. Nós não podemos abraçar as pessoas simplesmente e levar qualquer uma palavra de conforto, palavra que qualquer uma pessoa pode dizer, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, calma, não te preocupe, isso e aquilo. Isso são palavras que qualquer um fala. Mas nós temos que apresentar Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que apresentar e ser direto com as pessoas. Goste ou não, querido, mas entregue, deixe a mensagem naquela oportunidade que Deus te dá a cada dia. Porque talvez você não vai ter outra. Para que todas essas pessoas que passarem por você, entendeu? Diante de Jesus naquele dia, não tenha o que dizer, não tenha nada o que reclamar de não ter tido uma oportunidade.
Então, a palavra e a mensagem e o que devemos passar para cada pessoa que Deus coloca diante de nós. Eu estava conduzindo uma jovem ontem para o hospital, e ela muito aflita, e ela muito perturbada, mas ela disse que já teve internada, e o médico não descobriu o que ela tinha, e ela simplesmente conversava e chorava. Eu digo, olha, eu vou dizer, o que eu vejo em ti, querida, nada mais é do que uma opressão maligna. Para mim, entendeu? Para mim, eu também acho que tu não tens nenhuma doença, a não ser estás sendo atormentada pelo espírito maligno. E para combater isso, somente você deixando Jesus Cristo tomar conta de você. Somente você deixar Jesus Cristo tomar conta de ti. O teu problema, para mim, é muito mais espiritual. Aí ela se lamentava cada vez mais. Aí ela disse que era espírita. Eu não questionei nada sobre a religião dela. Eu simplesmente disse, eu creio em Jesus, e para mim é o único que está na minha vida, e é o único que quer abençoar, é o único que veio para abençoar, o único que veio para tirar, o único que veio para quebrar, o único que veio para repreender esse mal que tem atormentado não só a tua vida, mas muitas vidas. Aí passei, já chegando no hospital, passei na frente do pronto-socorro e disse, olha, outra coisa, se tu permite, eu vou orar por você antes de você entrar no pronto-socorro. E ela disse, eu aceito. Daí eu coloquei o carro no estacionamento e orei por ela. Mas, querido, isso é para a honra e glória do Senhor. Isso é para a honra e glória do Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu louvo a Deus por esta oportunidade. Porque isso é uma alegria, traz alegria ao nosso coração, para que cada um de nós possamos olhar com muito cuidado para cada pessoa que está do nosso lado reclamando de alguma coisa, para que nós não venhamos a nos envergonhar, a guardar, a nos calar com a verdade que já está em nós, querendo simplesmente confortar e consolar as pessoas, né, de uma forma onde elas não venham a dizer, você é crente, essa palavra chata. Às vezes a gente tem medo disso e não fala. Mas, querido, é para isso, essa é a nossa linguagem para com as pessoas. É essa mensagem que temos que deixar no coração das pessoas que passam por nós todos os dias. Porque de repente, querido, é só aquele momento, talvez é o último momento da pessoa, a última oportunidade que Deus está dando para ela, foi aquele momento que Deus colocou ela na tua vida. De repente ela não vai ter outra oportunidade. Talvez é a última oportunidade para ela. Para que possamos, e as pessoas venham a saber que neste mundo tudo é perecível, tudo vai passar, tudo vai ficar, para que elas entendam e passem também a compreender o poder dessa palavra, o poder da palavra que hoje você tem um privilégio de ouvir, e eu creio, talvez a maioria ou todos entender desta ricas bênçãos que Deus tem nos dado, já nos deu, já fechou, já separou, que é a nossa vida guardada, escondida em Cristo, que é já a nossa salvação, a nossa vida eterna. E Deus nos dá mais a conhecer dele, que é mais riqueza para nós, mas um dia saberemos muito mais quando estivermos lá. Um dia nós vamos verdadeiramente ver o valor de tudo isso que hoje, né, ainda não é 100% que compreendemos, ainda não é 100% que entendemos esse valor. Mas todas as pessoas neste mundo, querido, que Deus coloca, têm e precisam, né, de alguém, né, que conheçam, que não simplesmente são ouvintes, mas que também são pregadores dessa palavra, por onde passar, por onde estiver, para falar qual é a verdadeira riqueza, que muita gente não está dando valor, e é por isso que estão depressivos, e é por isso que vivem tristes, e infelizmente muitos cristãos estão envolvidos, inseridos nesse meio.
Por isso que há muita tristeza no coração de cristão, querido, porque se as coisas não estão dando certo, já é motivo para muita gente achar: Deus não está ouvindo minha oração, Deus talvez está longe de mim, talvez, sabe? Daí a gente começa a pensar que a culpa é Deus que não está ali. E às vezes, querido, o inimigo é tão astuto que ele começa a te colocar culpa, e você começa a pensar nos teus erros, e você esquece da graça e da misericórdia, e ali você acaba se empobrecendo espiritualmente. Você acaba empobrecendo espiritualmente. Porque às vezes se envolvemos demais nisso, nos envolvemos demais como essas pessoas. Aleluia. Já vamos para o final, querido, já vamos terminar. Só mais um minutinho. E se fizemos alguma coisa, e se nos sentimos fortes, e se achamos ou acreditamos ainda assim, que podemos ou estamos fazendo alguma coisa, é porque nós somos fortalecidos por seu poder. Aleluia. Toda a força, toda a capacidade, toda a sabedoria, tudo que eu e você estamos fazendo, podemos fazer, é porque nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor. Só pelo poder do Senhor. Gostaria de finalizar então com Colossenses 1. Para finalizar, querido, Colossenses 1. Versículo 9 em diante. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Graças a Deus, querido. Amados, que o Senhor possa ter te alcançado um pouco mais no teu coração, pois o Senhor, Ele ainda continua com seu propósito, aleluia, sobre a minha vida e a tua vida. Há propósitos de Deus, querido, há propósito de Deus, e cada um daqueles que aqui estão, seja o mais pequenino até o mais idoso aqui, para cada um Deus tem um propósito. Cada um é especial diante de Deus. Para cada um Deus quer compartilhar da sua obra, aqui até a volta de Cristo. Mas toda a força, toda a sabedoria, toda a capacidade, tudo aquilo que você vier a realizar, querido, saiba de uma coisa: a fonte é o Senhor. Você não vai conseguir nada pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir se alegrar para estar fazendo a obra de Deus, fazer algo para Deus, se você não reconhecer que é o poder de Deus sobre a tua vida, se você não reconhecer que tudo isso que está fazendo é Deus. Aleluia. É para todos, crianças que já entendem, adolescentes, jovens, adultos. Deus tem um plano com a tua vida. Você, aonde você está, aonde Deus te coloca, você é importante ali. Por aquilo que você já fala, seja pouca ou muita palavra, não importa.
Mas entenda, saia daqui nessa noite entendendo isso. Todos os teus passos, tudo que você tem feito e você vai fazer daqui para frente, pode ter certeza que o Senhor está sempre ali do teu lado, está sempre contigo, né, querendo te orientar. Deixa Deus te orientar, peça para Ele, ore constantemente. Você não precisa separar nenhum lugar para orar, para clamar, para falar alto. Caminhando em pensamento, você pode estar orando a Deus antes de você chegar em determinado lugar. Ali do lado de uma pessoa que você acredita que Deus tem um propósito na vida dela, através da tua vida, naquele momento clame ao Senhor, ali naquele momento que o Senhor vai te ouvir. Em todo lugar, querido, clame ao Senhor. Acredite que você é um instrumento, que você é um canal de bênção aqui nesta terra, aleluia, para a glória do Deus Altíssimo, para a glória do Deus Altíssimo. Ninguém aqui, querido, ninguém aqui é um zero à esquerda. Ninguém aqui pode se considerar insuficiente. Se for por nós mesmos, pela nossa capacidade, somos sim um zero à esquerda ou insuficiente, mas pelo poder de Deus, aleluia, nós somos um instrumento do Senhor aqui nesta terra. Pelo poder de Deus, pela orientação, pela sabedoria, por tudo que acreditamos que só por Deus é do alto, né? E não precisamos questionar nem esse nem aquele, porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Para um Deus dá mais, para outro Deus dá menos, mas para Deus dá para cada um segundo a sua capacidade, querido. Então não devemos dar mérito, não devemos simplesmente olhar, não devemos simplesmente dar ênfase àqueles a quem Deus deu 5 talentos somente, porque do teu lado talvez tem um que Deus deu 1 talento, mas é um talento que tem valor, aleluia, tem valor se você souber aplicar, se você souber administrar. Louvado seja o nome de Jesus, querido, que você possa reconhecer, sair, buscar do Espírito Santo que está na tua vida, cada vez mais essa sabedoria. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Amém.